Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um culto da brecha, bem-vindo a mais essa segunda-feira, o último culto da brecha de segunda-feira do ano de 2020. É muito bom ter você aqui conosco. Se você puder, avise aí os seus contatos, a todos que você puder, para estar aqui conosco nesse momento. Depois, se você puder, também compartilhe esse vídeo, porque ele vai ficar gravado, né? E dizer que hoje é um culto bem reduzido, é num tempo bem restrito, mas nós vamos ainda assim, num tempo muito reduzido, receber uma bênção muito grande de Deus. Ainda que o tempo seja reduzido, seja pequeno, a bênção de Deus vai ser enorme na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento, por essa hora, e profetizamos, Deus, declaramos céus abertos sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, e declaramos, ó Deus, e profetizamos que o Senhor esteve conosco, está conosco e estará conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos, então, ouvir um louvor e vamos seguir, então, para a palavra de meditação, o nosso momento de oração e também o nosso ato profético no final. Amém? Não se esqueça, a tempestade nunca será maior que a promessa. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, porque o teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, porque o teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar.
Nazareno já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. 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 Não, Deus não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus do Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Sou Jesus do Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Glória a Deus. E é essa declaração que eu quero fazer nessa manhã, para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Eu não vou parar. Você não vai parar. Nós não vamos parar. Amém? Vamos então seguir. A palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 8, versículos 22 ao 25. Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25. E a nossa reflexão dessa manhã tem como título: Você vai chegar do outro lado. Amém? Você pode repetir no seu coração: Você vai chegar do outro lado. Então você pode também dizer para si, reflexivo a si: eu vou chegar do outro lado. Quem nos garante isso é Jesus. Quem nos garantiu isso foi Jesus. E a palavra dele é firme, é poderosa, é fiel e há de se cumprir. Diz assim a minha versão: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos passar para outro lado do lago. E eles partiram. E navegando eles, Jesus adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento naquele lago, e o barco se enchia de água, estando eles em perigo. Chegando-se até Jesus, o despertaram, e disseram: Mestre, mestre, estamos perecendo. E Jesus, levantando-se, respondeu e repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se aquela tempestade, e fez-se uma grande bonança. E disse-lhe Jesus: Onde está a vossa fé? E eles, temendo e tremendo, se maravilharam, dizendo uns aos outros: Quem é esse que até os ventos e a água ele ordena e lhes obedecem? Glória a Deus. Era até desnecessário, nós discorrermos sobre esse texto, que só a leitura já é um bálsamo para nossas vidas, só a leitura já é uma reflexão poderosa acerca das tantas coisas que Jesus faz, que Jesus fez e que Jesus fará. Mas em especial aqui está o que fomos levados a declarar nessa manhã, que nós, mediante a palavra do Mestre, vamos concluir a nossa jornada. Nós, mediante a palavra do Mestre, vamos chegar no fim do nosso caminho. Mediante a palavra do Mestre, nós vamos executar o que ele determinou. Amém? Ainda que haja tempestades, ainda que hajam dificuldades, ainda que sejamos assolados por essas tempestades, por essas dificuldades, por esses turbilhões, nós poderemos até por um tempo sofrermos um atraso, um leve impedimento, mas nós não ficaremos paralisados.
Ainda que haja tempestade, nós seguiremos através dela. Ainda que haja ventos fortes contrários, ainda que haja água entrando no barco, isso é muito importante. O texto aqui nos deixou bem claro que eles chegaram do outro lado. O texto é bem claro informando que o barco não afundou, ainda que os discípulos tivessem com medo, ainda que eles estivessem receosos, preocupados em que o barco pudesse afundar. Mas o barco não afundou. Isso é muito importante, está registrado aqui. Eles chegaram do outro lado, porque Jesus havia determinado isso. Logo nos primeiros versículos, Jesus disse para os seus discípulos: passaremos deste lado até o outro lado. Jesus disse isso. E se Jesus declarou uma palavra, ele afirmou, ele aliançou, ele lançou essa palavra ficou ligada aos céus, e assim se cumpriu mediante a palavra do Mestre. E esse ano, desnecessário dizer, esse ano foi um ano de estrondosas tempestades. Nós ainda passamos por ela, mas olha que interessante. Olha que interessante. Fomos açoitados por uma grande tempestade nesse ano de 2020. Ela trouxe alguns empecilhos, ela trouxe algum atraso. Como toda tempestade traz prejuízo, ela trouxe alguns prejuízos, mas não foi capaz de nos paralisar. Você não paralisou, eu não paralisei, nós não paralisamos. Nós seguimos através dela, porque Jesus estava, está e estará conosco. Essa é a grande diferença. Nós não sucumbimos, nós não desvanecemos. Muito pelo contrário, nós nos fortalecemos, nós nos aprimoramos, nós melhoramos e nós continuamos seguindo. E esse ano de 2020, que já está findo, ele cessará e nós passaremos por ele. Nós vamos passar para o outro lado. É a garantia da palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é a maior. A palavra de Jesus é a melhor. É a que tem mais crédito, é a que tem mais fidelidade, é a que tem mais poder. E nós nos apossamos dessa palavra, dessa declaração de Jesus. Nós passaremos até o outro lado. Nós chegaremos lá. Jesus nos garantiu isso. E nós vamos ficar com a palavra dele, amém? E quando Jesus determina algo para qualquer pessoa, para nós, para a nossa vida, para a nossa família, há de se cumprir. No seu tempo há de se cumprir. Jesus determinou algumas palavras para alguns durante a sua breve passagem aqui na terra. Para Pedro, principalmente, ele entregou a chave dos céus, a chave do reino dos céus para Pedro, e disse que Pedro representaria a igreja de Jesus aqui na terra. E foi verdadeiro isso, porque Pedro, tão logo foi cheio do Espírito Santo, na sua primeira pregação foram 5.000 almas convertidas. Jesus dizia para alguns assim: vai, a tua fé te salvou. E a pessoa estava salva. Vai, a tua fé te curou. E a pessoa estava curada. Jesus dizia: vai e faça conforme a tua petição. Então Jesus determinava. E quando Jesus determinava, se executava. No casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus falou para aquelas pessoas responsáveis pelo buffet do casamento: façam tudo conforme ele disser. E Jesus disse, vocês conhecem a história: encham de água essas talhas. E ele transformou a água em vinho. Ou seja, o que Jesus determina para se fazer, e se é feito, acontece. Se executa mediante o que Jesus determina.
E para nós, nesse ano de 2020, foi determinado que nós passaríamos por ele, apesar das inúmeras e imensas tempestades, apesar de entrar água no barco, apesar de aparentemente termos uma impressão de que o barco vai afundar. Mas se Jesus está no barco, e ele está, e o barco representa a nossa vida e ele está conosco, ele está em nós, nós não afundaremos. Nós não teremos um histórico de tentativa. Jesus não disse para os discípulos ali, ele estava com os discípulos, como ele está comigo, como ele está com você, como ele está conosco. Ele não disse para os discípulos, vamos tentar chegar do outro lado. Vamos tentar. Entrou no barco e vamos tentar. Rema aí, vamos ver no que dá. Não, Jesus tinha um plano. Jesus tinha uma palavra empenhada. Jesus tinha algo determinado. Ele disse, vamos passar para o outro lado. Da mesma sorte, essa palavra é para nós. A nós não está determinado uma tentativa de um caminho. Para nós não está determinado uma tentativa de uma trajetória. Para nós está determinado, através de Jesus, uma palavra empenhada de que nós vamos seguir e concluir o que foi dito. Nós vamos seguir e concluir o que foi determinado por Ele, por Deus. Amém? É muito, muito, muito poderoso isso. Ainda que a tempestade nos assuste, ainda que os ventos nos dificultem o caminho, ainda que o barco seja açoitado, balance entre muita água, e a gente tenha que ficar dispersos em tirar a água do barco, tentar controlar a força do vento para que o barco continue o seu curso, mas o importante é reafirmar no reino do Espírito que apesar do vento, apesar da água dentro do barco, o barco não vai afundar e nem vai parar. Ele pode ir um pouco mais devagar. Ele pode ir um pouco fora da rota, porque o vento e a água revolta tira o barco da rota. Mas Jesus está conosco. Jesus está comigo. Jesus está com você. O barco volta para a rota. Ainda que devagar, ele continua seguindo o caminho até chegar do outro lado. Agora, o mais importante vem aí. O mais importante vem aí. Jesus não está alheio às nossas dificuldades. Deus não está omisso às nossas dificuldades, ao que estamos sofrendo, às intempéries de uma tempestade. Porque, como eu disse, a tempestade traz prejuízos. A tempestade traz atrasos. E Deus não está alheio a isso. Jesus também muito menos. E o que é muito importante dizer, Jesus também estava sofrendo as mesmas agonias nesse barco. Jesus estava sendo molhado, Jesus estava sentindo o vento frio naquela tempestade. Jesus também corria o mesmo risco de afundar junto com os discípulos. E isso é que é muito importante. Jesus está conosco em qualquer situação. Quando ele disse, vamos passar para o outro lado, o tempo estava bom. O mar estava calmo. Jesus estava no barco. Quando a tempestade alcançou aquele barco e os discípulos sentiram até que podiam naufragar, Jesus também estava lá. Então, ainda se o barco afundasse, é que a história foi outra, mas se o barco afundasse, ia ficar registrado que Jesus afundou junto com eles. Isso quer dizer o quê? Jesus não abandona os seus. E nós somos de Jesus. Então, ele não nos abandona. Ainda que o barco possa afundar. No contrário aqui, qualquer um outro, o barco afundando, meu irmão, cada um por si. Vamos embora. Quem sabe nadar, vamos embora. Quem não sabe nadar, vai boiar. Quem não sabe nadar nem boiar, afunda. Problema. Vamos embora. E partia cada um para si ali. Não. Se o barco afundasse, se a história fosse essa, ia ficar registrado que Jesus afundou junto com os seus discípulos, porque os discípulos eram dele. Assim como nós somos discípulos de Jesus, nós somos de Jesus. Então ele está conosco, mesmo até se o barco afundasse. Mas ele é aquele que traz a paz, ele é aquele que traz a bonança, ele é aquele que
tem a palavra empenhada e determina, como determinou, de que chegariam ao outro lado e a tempestade não foi capaz de impedir, porque ele então, usando de sua autoridade, repreendeu a água revolta e repreendeu o vento. E veio e sobreveio uma grande bonança. E então eles que partiram em bonança, com a determinação de que chegariam do outro lado, foram surpreendidos e açoitados por uma veemente tempestade. Jesus então repreende e sobrevém uma grande bonança e eles seguem o seu percurso e chegam do outro lado em bonança. Então essa é a palavra que nós temos para essa manhã, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Jesus determinou que nós concluiremos o nosso caminho e nós sairemos com um tempo bom, poderemos ser açoitados por uma veemente tempestade, mas concluiremos o nosso caminho também em tempo bom, em bonança. Então é tempo de bonança para a minha vida, é tempo de bonança para a sua vida, é tempo de bonança para a nossa vida. A tempestade vai se aquietar, a tempestade vai passar e nós vamos passar por ela. Ela não irá nos impedir, porque Jesus está conosco e Ele determinou essa palavra, que nós passaríamos e chegaríamos até o outro lado. Então não haverá impedimento, não haverá paralisação. O nosso caminho será constante, progressivo e concluiremos a ordem de Jesus. Amém? Então eu espero que nessa manhã você tenha recebido de Deus essa levíssima reflexão, mas poderosa, de que a tempestade vai passar, porque Jesus vai dar ordem para ela se acalmar. Virá e sobrevirá sobre a nossa vida uma grande bonança. E o nosso caminho será concluído em bonança. Tempestades virão, mas não permanecerão. Tempestade nos assustarão. Tempestades virão para nos tornarmos mais fortes, nos tornarmos mais habilidosos. Há um ditado popular, que diz que o que faz um marinheiro experiente é o mar revolto, porque no mar calmo qualquer um navega. E isso é verdade. Agora eu queria até acrescentar, que o mar revolto faz um marinheiro habilidoso. Mas só Jesus, no barco com esse marinheiro, pode acalmar esse mar revolto. Só Jesus no barco com esse marinheiro no mar revolto faz esse marinheiro vencer esse mar revolto. Então nós estamos do lado do melhor, nós estamos do lado do maior, nós estamos do lado do mais poderoso. E o que Jesus determinou para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, se cumprirá. Amém? Vamos então nos colocar num brevíssimo momento de oração para concluirmos esse culto da brecha, que é num tempo muito reduzido, mas como eu disse, ainda que seja num tempo reduzido, esse tempo, ainda que reduzido, é um excelente investimento nas nossas vidas espirituais. Amém? Vamos nos aplicar a oração, em nome de Jesus. Não abandone o barco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa hora. E, ó Deus, queremos dizer que, ao contrário, Senhor, das nossas expectativas, ao contrário, Senhor, dos nossos sentimentos, das nossas percepções, nós queremos te agradecer, Senhor, porque, ainda que as tempestades venham sobre as nossas vidas,
ainda que as tempestades tentem nos paralisar, há uma palavra empenhada, determinada pelo Senhor, de que nós chegaríamos do outro lado. E queremos agradecer, Senhor, que as tempestades não são suficientes para nos paralisar, porque o Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco e o Senhor estará conosco. Ó Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso para passar a tempestade juntamente conosco. O Senhor sofre as mesmas agonias, o Senhor sofre as mesmas pressões, o Senhor sofre as mesmas dores que nós. E nós nem merecemos isso. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está conosco, esteve conosco e estará conosco, isso é certeza. E por essa razão, o Senhor determina que o vento se acalme, que a água se acalme e venha uma eterna bonança, venha uma poderosa bonança, para que nós prossigamos e sigamos em tranquilidade até o outro lado. Porque o Senhor, quando determina para nós que sigamos no caminho, o Senhor determina um caminho tranquilo, um caminho limpo, aplainado, e pelo caminho nós encontramos pedras, nós encontramos troncos, nós encontramos dificuldades, mas o Senhor nos manda o escape, o Senhor aplaina novamente os caminhos e nós seguimos com o pé firme, sem vacilar, rumo ao nosso alvo, rumo ao que o Senhor tem determinado para nós. Senhor, queremos te agradecer por esse início de semana e por essa últimos dias, última semana do ano de 2020, em que muitas tempestades nos assolaram, muitas tempestades tentaram nos naufragar, nos paralisar, mas o Senhor que esteve conosco foi misericordioso e deu ordem. O Senhor, usando da sua autoridade, o Senhor deu ordem para que a tempestade cessasse e sobreviesse uma grande bonança nas nossas vidas. E nós recebemos, Senhor, essa palavra de bonança, essa palavra de autoridade tua, Senhor, que nos garantiu continuarmos seguindo o nosso caminho. E nós seguiremos fiados na tua palavra, que é poderosa, fiel e não mente, Senhor. Nós te agradecemos e recebemos tudo o que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenha essa consciência, meu irmão, minha irmã, de que você chegará do outro lado. Foi o que foi determinado por Jesus naqueles dias, junto com seus discípulos, e essa palavra também é para nós, que somos discípulos de Jesus. Amém? Vamos então a um momento aqui, de orientação acerca dos dízimos e das ofertas. Nós já podemos, graças a Deus, nós já podemos, nesse ano, voltar, de uma certa forma, a frequentar o templo, ainda que com um certo empecilho, mas podemos voltar. Então lá também você pode, voltar a contribuir diretamente na igreja. Podemos voltar a nos reunir nas células, não é? Mas continuamos também aqui nessa modalidade virtual. Então você que está à distância, e gostaria de manter a sua fidelidade e as suas contribuições, segue então aqui a orientação. Você pode fazer o seu depósito ou mesmo a sua transferência para a Igreja Obra do Senhor Araruama. O banco é o Bradesco, a agência é 1882, a conta corrente é a 160-20-2, e também agora na modalidade eletrônica do Pix, você pode fazer também através do CNPJ da igreja. A chave, o Pix, é o CNPJ da igreja, que é 01 440 872 1000 ao contrário, ou seja, 001-33.
mantenha então a sua fidelidade com Deus, porque Deus tem mantido a fidelidade dele conosco. Amém? Nós vamos então agora finalizar, né, com o ato profético. Nós temos o ato profético, que é a unção com água. Então você que separou a sua água, né, queremos dizer que isso está na Bíblia, viu? A Bíblia diz que aquilo que você faz por fé, em fé, é livre de pecado. Sabemos, o poder não está na água, né? Não é a água, não é o copo com água, não é o copo de cristal, de vidro, de geleia, do que for, não é. É o ato profético. Então, esse momento é importante. Você que separou a sua água, eu por acaso esqueci a minha, né? Mas eu vou beber da água espiritual. Amém? Você pode então fazer uso agora da sua água, pode beber a sua água, e em nome de Jesus, né, te fará bem, e que seja uma unção poderosa para quebrar todo o jugo. Amém? Nós então estamos terminando. Não teremos tempo aqui de discorrer, né, acerca de todos que estão aqui ao vivo, né? Eu estou vendo aqui, são pelo menos 31 pessoas ao vivo nos assistindo, fora as que vão assistir depois, né? Vários comentários aqui. Só queremos dizer que você, né, querendo e podendo, compartilhe, né, esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas também por essa palavra, e determine isso para a sua vida. Você vai chegar do outro lado. Diga isso, né, para tantos quantos você puder hoje ainda. Diga para essa pessoa, em nome de Jesus, você vai chegar do outro lado. Você recebeu essa palavra, então replica essa palavra. Essa palavra tem poder. E você está fiado nela. E essa palavra não é minha, né? Essa palavra é de Deus, a palavra é de Jesus. Amém? Vamos então impetrar a bênção apostólica, te agradecer mais uma vez e dizer que na segunda-feira que vem, já no ano novo, estaremos mais uma vez reunidos presencialmente no culto da brecha, lá na Igreja Obra do Senhor, lá no templo, de 10 às 11. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e as maravilhosas graças do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos nós. E todos nós que chegaremos do outro lado, dizemos amém. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Fiquem com Deus e cheguem do outro lado.